Este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou a Rita Bancaleiro, com a linguagem de literatura na região da Leste 1. Hoje nós vamos continuar falando de gêneros literários. No material anterior, nós falamos do gênero épico ou narrativo. Hoje nós vamos falar do gênero lírico. O gênero lírico tem algumas características. A primeira característica dele é que quando ele foi criado lá na Grécia Antiga, ele era acompanhado de instrumento, no caso a lira. O gênero lírico, ele serve para expressar emoções e sentimentos do autor. E com essas emoções e sentimentos, o autor dá a visão dele particular da existência do mundo, da existência das pessoas, das coisas, das situações e assim por diante. Exemplos na literatura clássica do gênero lírico, nós temos a elegia, que expressam sentimentos de tristeza, principalmente relacionados à morte. Temos o epitalâmio, que são poemas criados em homenagem aos noivos no dia do casamento. Temos ode ou hino e as sátiras. Desses quatro, as que a gente mais conhece são os hinos e as sátiras. As sátiras eu vou falar um pouquinho mais no nosso próximo material, quando eu falar do gênero drama. Exemplos na literatura moderna. Nós temos o poema, a poesia, o soneto e a canção, que são os que a gente mais conhece. Muito bem, muita gente confunde poema com poesia. Poema é diferente de poesia, que é diferente de soneto. Mas os sonetos e as poesias são poemas. E nem todo poema é poesia ou soneto. Um poema usa unicamente as palavras como matéria-prima para expressar-se. Eu vou dar um exemplo para vocês. O poema Isto, de Fernando Pessoa, que foi escrito em 1933. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não. Eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo o que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que está de pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir? Sinta quem lê. Percebam que nesse poema eu tenho rimas. O minto com o sinto, o não com a imaginação e o coração, e assim por diante, e ele segue o mesmo desenho de rima nas duas primeiras estrofes. Já a poesia usa de imagens, objetos, paisagens. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A Felicidade, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. O soneto é um poema, como eu já tinha dito, de forma física bem rigorosa. Por que é bem rigorosa? Porque ela é escrita em versos, 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 3 versos na terceira e 3 versos na última, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos. Para exemplificar melhor, eu vou pôr aqui uma coisa para vocês ouvirem. Percebam atentamente este soneto. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Perceberam? O
que vocês acabaram de ouvir é uma música chamada Monte Castelo, do Legião Urbana, que foi gravada em 1989. Nós não temos a data exata que foi criado esse soneto, mas mesmo que ele tenha sido criado no último ano de vida do Camões, essa música foi feita 490 anos depois. E a canção? O que seria a canção no gênero lírico? São composições poéticas destinadas ao canto, que foi como eu demonstrei para vocês com a Felicidade de Vinícius de Moraes e com o Monte Castelo do Legião Urbana. E aí, para a gente terminar, eu tenho uma sugestão de atividade. A seguir, vocês vão ver 4 imagens. Use-as de inspiração para descrever a sua leitura sobre elas. Você pode escrever apenas sobre uma ou mais, ou ainda relacioná-las. Enquanto vocês estavam lendo os sonetos, os poemas, a poesia ou ouvindo as músicas, provavelmente vieram imagens para vocês. É comum, quando a gente lê alguma coisa ou ouve alguma coisa, vir imagens na nossa cabeça. Então agora nós vamos fazer o inverso. Eu vou colocar as imagens para dar estímulo para vocês escreverem. Tá bom? Não se preocupem se vocês estão escrevendo um soneto, um poema ou uma poesia. Apenas inspirem-se nestas imagens. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira. E aqui eu deixo vocês para escrever e compartilhar comigo naquele nosso velho e-mail. Até a semana que vem.